Olá pessoal, como vocês estão? Esperamos que estejam bem. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o diencéfalo e sua anatomia macroscópica, uma região extremamente importante do nosso sistema nervoso. Este trabalho foi realizado pelos alunos Giana Paura, Douglas Matias e Yuri Soares. Bons estudos! De início, é válido ressaltar que o cérebro, como é popularmente conhecido o prosencéfalo, é formado pela junção de encéfalo e do telencéfalo, os quais, embora estejam intimamente unidos, apresentam características próprias. O diencéfalo está localizado na porção mediana basal do cérebro, acima do tronco encefálico e abaixo do córtex cerebral. Ele é subdividido em 4 regiões: tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo, as quais são nomeadas de acordo com sua posição em relação ao terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo é uma fenda estreita, mediana e ímpar que compreende a cavidade do diencéfalo. Ele se comunica com o quarto ventrículo através do aqueduto cerebral e com os ventrículos laterais através do forame interventricular, ou forame de Monro. Como a funcionalidade dos ventrículos já foi abordada em um vídeo anterior, vamos nos prender à sua anatomia e sua correlação com as regiões diencefálicas. O primeiro acidente anatômico do terceiro ventrículo é uma depressão que se estende do forame interventricular até o aqueduto cerebral, o sulco hipotalâmico. Ele é importante porque as estruturas que estão acima dele formam o tálamo e as que estão abaixo, o hipotálamo. Na parte posterior do ventrículo, podemos observar a estrutura que compõe o epitálamo. O subtálamo, por não estar em contato direto com a parede ventricular, não pode ser observado neste corte sagital. Porém, mais para frente, traremos um corte frontal em que ele poderá ser visualizado. Bem, na porção superior do sulco, podemos observar a aderência intertalâmica, uma trave de substância cinzenta que faz a união entre os tálamos. Abaixo do sulco hipotalâmico, no assoalho do terceiro ventrículo, dispõem-se as estruturas que formam o hipotálamo. Temos quiasma óptico, infundíbulo, que sustenta a hipófise, tuber cinério e o corpo mamilar. Na parede anterior do ventrículo, observamos a comissura anterior e a lâmina terminal, duas estruturas que já pertencem ao telencéfalo. Finalizando a estrutura ventricular, temos a parede posterior do ventrículo. É uma área muito pequena, formada pelo epitálamo, e de onde partem as estrias medulares, estruturas essas que se estendem pela parte mais alta das paredes ventriculares laterais e compõem o teto do terceiro ventrículo. Vamos partir agora para a anatomia das partes do diencéfalo. Comecemos pelo tálamo. O tálamo é uma área funcionalmente muito importante do cérebro, relacionada sobretudo com a sensibilidade, mas também com a motricidade somática, comportamento emocional e ativação vertical. Tálamo. Os tálamos são duas massas ovoides de substância cinzenta dispostas na porção laterodorsal do diencéfalo, uma em cada hemisfério cerebral. A extremidade anterior de cada tálamo apresenta uma eminência, o tubérculo anterior do tálamo, que participa da delimitação do forame interventricular. A extremidade posterior, que é a mais dilatada do que a anterior, apresenta uma outra eminência chamada de pulvinar do tálamo, que se projeta sobre os corpos geniculados lateral e medial. O corpo geniculado medial faz parte da via auditiva e o lateral da via óptica. É válido ressaltar que, do ponto de vista de alguns autores, os corpos geniculados compõem uma quinta estrutura diencefálica denominada metatálamo. Hipotálamo. Formado por diversos núcleos de substância cinzenta, o hipotálamo é a principal estrutura do controle interno do nosso organismo, sendo o principal responsável pela homeostase. O hipotálamo é uma área relativamente pequena do diencéfalo, situada abaixo do tálamo. O hipotálamo compreende estruturas situadas nas paredes ventriculares laterais, abaixo do sulco hipotalâmico, além das seguintes formações do assoalho do terceiro ventrículo. Primeiro, quiasma óptico. Localiza-se na parte anterior do assoalho do terceiro ventrículo. Recebe as fibras dos nervos ópticos, que aí cruzam em parte e continuam nos tratos ópticos que se dirigem aos corpos geniculados laterais. Segundo, infundíbulo. É uma formação nervosa em forma de funil que se prende ao tuber cinério. Sua extremidade inferior
é contínua com o processo infundibular de neurohipófise. Terceiro, túber cinéreo. É uma área ligeiramente cinzenta, mediana, situada atrás do quiasma óptico, entre este e os corpos mamilares. No túber cinéreo, prende-se a hipófise por meio do infundíbulo. Quarto, corpos mamilares. São duas eminências arredondadas de substância cinzenta, evidentes na parte anterior da fossa interpendicular. Epitálamo. A terceira parte do diencéfalo a ser estudada é o epitálamo. O epitálamo é uma estrutura relacionada fundamentalmente com o ciclo de sono e vigília. Atividade essa que se deve ao fato de ter em sua composição a glândula pineal, produtora e secretora da melatonina. Anatomicamente, é ele quem limita posteriormente o terceiro ventrículo. Ele se encontra acima do sulco hipotalâmico, já na transição com o mesencéfalo. Seu elemento mais evidente, como já mencionado, é a glândula pineal, uma glândula endócrina ímpar e mediana, que repousa sobre o teto mesencefálico. A base do corpo pineal prende-se anteriormente a dois feixes transversais de fibras que cruzam o plano mediano, a comissura posterior e a comissura das amêndoas. A comissura posterior situa-se no ponto em que o aqueduto cerebral se liga ao terceiro ventrículo, sendo considerada como limite entre mesencéfalo e diencéfalo. A comissura das amêndoas interpõe-se entre duas pequenas eminências triangulares, os trígonos da amêndoa, situados entre a glândula pineal e o tálamo. Ademais, a comissura das amêndoas é contínua anteriormente, de cada lado, com as estrias medulares do tálamo. A tela corioide do terceiro ventrículo insere-se lateralmente nas estrias medulares do tálamo e posteriormente na comissura das amêndoas, fechando, assim, o teto do terceiro ventrículo. Subtálamo. A nossa última região diencefálica a ser estudada é o subtálamo, cuja função está relacionada com motricidade somática, assim como o tálamo. O subtálamo compreende a zona de transição entre o diencéfalo e o tegmento de mesencéfalo. É de difícil visualização nas peças de rotina, pois não se relaciona com as paredes do terceiro ventrículo, podendo mais facilmente ser observado em cortes frontais do cérebro. Verifica-se então que ele se localiza abaixo do tálamo, sendo limitado lateralmente pela cápsula interna e medialmente pelo hipotálamo. É isso, pessoal. Hoje ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Comente aqui embaixo qual sua parte favorita do diencéfalo, ou caso tenha alguma dúvida, pode comentar também. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado quando sair vídeo novo. Esperamos que tenham gostado e que tenha contribuído para o conhecimento de vocês. Tchau, tchau, até a próxima!